Fala, Tricolada, beleza? Tudo tranquilo? Vamos trocar uma ideia aqui também para ajudar nessa ansiedade que bate a gente. A gente vê na própria torcida do Fluminense um clima não festivo, né? A torcida do Fluminense está tensa, ansiosa, preocupada, nervosa. O que aconteceu hoje em Copacabana com os torcedores do Boca, o palco meu lá em Copacabana. Isso mostra também um nervosismo, a tensão por parte dos torcedores. Cara, é o segundo jogo que a gente vai decidir uma Taça Libertadores em casa, no Maracanã. E não podemos perder essa oportunidade. Isso traz um estresse, um nervosismo, uma preocupação. Não tem um tricolor que esteja tranquilo. Pô, tô tranquilo pro jogo de sábado. Não tem. Ninguém tá. Tem os mais estressados que acabam extravasando esse nervosismo, saindo no tapa com o outro. Independente de estar certo ou de estar errado, não vou entrar nesse mérito, porque eu também não vou ficar aqui incentivando violência, porque não é minha praia. Eu acho isso completamente equivocado. É um momento decisivo para todos nós, e para a gente que é tricolor de carteirinha, a gente que é de família de tricolor, meu pai, meu avô, família toda de tricolor. Eu era moleque, criança, eu já passei dos 40, já estou chegando nos 50. E quando eu era moleque, já faz um bom tempo, meu avô nos visitava e ele sentava no sofá da sala e o assunto que ele trocava com meu pai era Fluminense. E o assunto era Fluminense, claro que eles são tricolores, mas também era uma época muito boa, nos anos 80, né, que a gente tinha o Paulo Vitor, Aldo, Ricardo Gomes, Vica, Duílio, Jandir, Leomir, Tato, Romerito, Washington, Branco, Delei, também tinha o Renê, gostava do Renê. Então é um time histórico, campeão carioca em 83, campeão brasileiro em 84, campeão carioca em 84, campeão carioca em 85, tricampeão carioca e campeão brasileiro com gol de Romerito. Então a gente tinha assunto no pé do sofá para falar de Fluminense. Nosso assunto era Fluminense e eu ouvindo, né? Na minha época, nos anos 80, quando a gente era criança, você sabe muito bem que é da minha geração, a gente não entrava não se metia no papo dos mais velhos, né? Eu só ficava ali ouvindo eles falarem de Fluminense e aprendendo. Meu avô falando dos Fluminense, da máquina, dos times históricos do Fluminense, mas até mais antigos. Aliás, essa flâmula que está aqui é do meu avô, Fluminense campeão carioca de 64, Fluminense campeão carioca de 64, era dele. Ele foi se encontrar com o Papai do Céu e eu ganhei de herança. Ganhei de herança essa flâmula aí do meu avô e outras coisas também, uma revista, um monte de coisas relacionadas ao Fluminense da época dele. Então esse amor que nasce com a gente pelo Fluminense, ele vai se alimentando, crescendo com o pai. Quem é pai está passando também o ensinamento, o amor ao Fluminense. Eu tenho um filho que é especial, ele é autista e também tem síndrome de Down, que é o Sansão. E, porra, ele é fluminense, mano. O moleque é fluminense, e tem a deficiência dele de entender as coisas, mas ele entende quem é o Fluminense. Ele sabe quem é Fred. Ele sabe, ele é tricolor, igual a gente no Maracanã. Ele fica vendo vídeos no YouTube do Fluminense, da torcida do Fluminense cantando, fica tentando ver o primo dele lá na Bravo 52, nos vídeos. Cara, tricolor, autista, síndrome de Down, deficiência intelectual, mas é passado de pai para filho, cara. E esse amor, ele é tão entranhado na gente, ele entra de uma tal maneira dentro da nossa vida, que não tem como a gente soltar, é como se fosse uma cola. Não tem como você deixar de ser fluminense. Não é como passa de avô para pai, de pai para filho. Aí para você ver como esse amor é tão forte, que na década de 90, nos momentos mais difíceis do Fluminense, que a gente tinha Rony, Magno Alves, essa rapaziada toda, a gente passou uns apertos aí, né? Com o Fluminense sendo rebaixado para a segunda divisão, terceira divisão,
Mas o amor é tão grande, essa vivência pelo Fluminense, que vai desde a sua infância. Eu indo para o Maracanã a partir dos 9 anos. O primeiro jogo no Maracanã foi o Fla-Flu aos 9 anos de idade. Inesquecível. Não dava para sentar. Não tinha como eu ver. Meu pai teve que me colocar na garupa para eu poder ver o jogo. Porque eu não podia ir no banheiro. De tão lotado eu estava no Maracanã naquele Fla-Flu. Então não tem como você se descolar disso. Você vai vivendo o Fluminense. Aí quando você é criança, você joga o futebol de botão. Na minha época tinha mesa, né? A gente jogava botão de galalite ou de acrílico. Meu time era o do Fluminense. Eu colava o nome dos jogadores nos botões, né? Tinha o Tato, tinha o Washington, tinha o Romerito, tinha o Branco, todos eles numerados e com nome lá no botão de galalite. E eu dava sapecada nos caras, fazendo meus gols, comemorando, narrando os gols, imitando o Januário de Oliveira, imitando o Garotinho e jogando meu futebol de botão. Então minha vida era o Fluminense, eu vivia. Minha primeira camisa do Fluminense foi a minha madrinha que me deu, a Zeneide, que graças a Deus ainda é viva, me deu o maior presente que eu ganhei quando eu era garoto. Eu ganhei 2 presentes quando eu era garoto que marcaram minha vida. Foi um radinho de pilha, que eu desligava quando o Roberto Dinamite ia bater falta ou o Zico contra o Fluminense, só ligava depois para ver se tinha acontecido gol ou não. Tinha medo deles batendo falta. Aí foi o radinho de pilha, porque através do radinho de pilha eu ouvia os jogos, porque eu era criança, não podia ir em todos os jogos, só quando meu pai me levava, então eu ouvia os jogos. Não passava na TV, não tinha transmissão direta, como tem hoje Premiere, bibibibobobó. Então eu via pelo rádio, ouvia os jogos do Fluminense pelo rádio. E era uma tensão tremenda, né? Toda hora aparecia a chance de gol. Aí o meu segundo presente que marcou minha infância foi a camisa do Fluminense, toda ela branca, com verde e grená na manga, uma linha na manga, e ela toda branca. Cara, eu fiquei apaixonado, nem a camisa tricolor, não foi a camisa tricolor que eu ganhei, foi a camisa branca, toda branca do Fluminense. E até hoje eu gosto mais da camisa branca do que a tricolor. Eu gosto quando o Fluminense joga todo de branco, me lembra o time dos anos 80. Aí eu chego para a terceira divisão, não tem como você abandonar esse time, você não tem como deixar de torcer para esse time, você compra a briga dele, você vai para a guerra com ele. Não, meu time tá na terceira divisão, tá na segunda divisão, tamo junto mesmo. Vamos sair dessa situação. E olha, meu, foi sofrimento, irmão. Foi sofrimento. Você jogando contra time de bombeiro, time de açougueiro, time não sei o que, time amador, e o Fluminense jogando ali, um time que você sabe que é histórico, que representa o futebol carioca, que porra, um monte de gente remava e o Fluminense jogava futebol. E ver o Fluminense naquela situação que parecia que era o fim do Fluminense, só não foi o fim do Fluminense na terceira divisão, porque o Fluminense tinha a gente. Tinha a sua torcida, tinha os apaixonados pelo Fluminense, tinha o Celso Barros, que veio com a Unimed, tirou o Fluminense daquela situação com Parreira, com a comissão técnica da seleção brasileira. Aí o dinheiro entrou, daí você sai da terceira divisão, você começa a brigar pelos títulos, daí você é campeão brasileiro, volta a ser campeão carioca, aí você volta a rever aquele Fluminense dos anos 80. Mas os anos 90, cara, foi pesado para quem era tricolor. Só ficou quem tem essa raiz tricolor dentro de você. Né? Você nascer de dentro de um berço tricolor. Viver e respirar Fluminense. E todos esses momentos, na década de 80, na década de 90, que foi muito ruim, os anos 2000, ainda com altos e baixos, cai, não cai, mesmo com o dinheiro da Unimed, Fluminense sofrendo para não ser rebaixado. Mesmo com tudo isso, a gente chega em 2008, a gente chega a uma final de Libertadores num momento histórico que você nunca pensou na sua vida que você iria passar. Eu fui em praticamente todos os jogos daquela ocasião ali, do ano de 2008. Aquele jogo contra o São Paulo, histórico, gol no último minuto. Aquele jogo contra o Boca, sensacional no Maracanã. E você vê que, porra, não vai escapar da minha mão, seremos campeões da Libertadores. E a coisa não acontece por causa de um árbitro muquirana, por causa dos pênaltis mal batidos, principalmente com erro de arbitragem. Daí você perde, daí você chega num momento de tanta depressão, de tristeza por ter perdido aquele título, que você acha que você nunca mais vai ter essa oportunidade de novo. Ah, cara, esse 2008 a gente não vai reviver tão cedo, a gente vai chegar numa final de Libertadores. Mas Deus, ele é tremendo. Deus é maravilhoso, porque ele falou, não, cara, eu vou dar essa segunda chance para vocês. Vai ser no Maracanã novamente, vocês vão estar no estádio,
Agora o adversário não vai ser a LDU, vai ser o Boca. E depois do Boca, se Deus quiser, seremos campeões. Vamos pegar a LDU na Recopa, né, para o destino fazer o seu trabalho, encerrar o seu trabalho com chave de ouro. É Boca e depois o LDU na Recopa. Deus dá essa chance de novo para a torcida, mais do que para o clube, mas sim para a torcida do Fluminense, aquela mesma torcida que sofreu nos anos 90, aquela mesma torcida que perdeu um título jogando em casa no Maracanã em 2008, está dando essa chance agora, com Marcelo, com Felipe Melo, com Cano, com Ganso, com o elenco que nasceu para jogar com a camisa do Fluminense. Cara, eu fico agradecido a Deus por estar vivendo esse momento. Lamento pelo meu avô não estar nesse momento para ver o Fluminense, se Deus quiser, conquistar a Taça Libertadores, mas tenho certeza que onde ele estiver ele vai estar torcendo pro Fluminense. Mas meu pai está vivo, meu pai está aí, né? Tem gente que não tem esse privilégio de ter o pai que ensinou a ser fluminense, está vivo para viver esse momento maravilhoso. Mas para aqueles que ainda não tem mais, que esse jogo seja para eles. Para todos aqueles tricolores que não estão aqui mais, como Nelson Rodrigues e outros grandes tricolores, como meu avô, os parentes, as pessoas que ensinaram a vocês a se tornar fluminense, que esse jogo seja um momento, um presente, como diz o Nelson Rodrigues, para os vivos e para os mortos, né? Para aqueles que não estão mais aqui, porque os mortos vão levantar de suas catacumbas para torcer para o Fluminense nessa final do sábado, às 17 horas no Maracanã. Todos, vivos e mortos, vão estar unidos, torcendo por esse título inédito no Fluminense, dessa Taça Libertadores. Se Deus quiser, vamos ser campeões. Que legal, que bom viver esse momento. Que bom essa oportunidade que Deus está nos dando. Que os jogadores façam por onde de dar essa alegria para a nossa torcida.